Aliás, cara, eu preciso falar um negócio aqui sobre o Léo Lins, cara. Teve o caso do Léo Lins. Ele é um bosta, né? É, isso que eu queria falar. Eu queria pedir desculpas sobre eu ter defendido o Léo Lins. Eu peço desculpas por ter falado o nome dele também. Não, mas me ligou cara, não sei da onde que foi, não sei se foi da Folha, do Isto É, alguém me ligou. Te ligou? Me ligou. Durante a semana do caso Léo Lins, aí me falou assim, o que você acha do caso Léo Lins? Qual que é a sua opinião? Bababá. Eu falei, cara, pra mim devia ser prisão perpétua. Eu respondi. Da hora. Falei, pra mim devia ser prisão perpétua. Ela, como assim? Eu falei, cara, pra mim, cara... Absurdo. Desculpa, é um absurdo e devia ter até coisa de cadeira elétrica, porque esse tipo de piada não se faz. Ótimo. Aí ela respondeu assim, mas você tá ironizando. Eu falei, cara, não. Por que eu tô ironizando e o Léo Lins falou sério? É isso. Por que o meu é deboche e o do Léo Lins é sério? Exato. Eu falei, não tô, aqui é minha opinião. É ótimo. Posta. Ela não botou. É isso. Aí não saiu. Ela falou, Maurício, eu já vi tudo. Já vi que você não vai ter a mesma opinião que eu queria que você tivesse. Exato. Então eu acho que eu não vou postar. Porra, o jornalista me liga. Isso. Cara, olha que aspas ia ter. Maurício Meirelles sobre Léo Lins. Pra mim é prisão perpétua. Nós ia cobrar mais caro o show. Por que isso não pode ser uma opinião? Isso. Porque isso é tão absurdo. Rapidinho, deixa eu te responder. Por que isso não pode ser uma opinião? Porque isso é tão absurdo que ela olhou e falou assim... Isso não pode entrar como uma opinião, porque isso daqui é um absurdo que ele tá falando. Isso. Mas quando o Will Smith faz uma piada de escravidão... O Chris Rock faz uma piada de escravidão... Não, isso é uma opinião. Aí tu fala, caralho. Isso. E que porra é essa que acontece, tá ligado? Mas é curioso também como você vê que grande parte das matérias jornalísticas hoje, eles não querem saber sua opinião, não. Eles estão em busca de formadores de opinião para corroborar a opinião deles. Sim. Então eles te ligaram, puta, essa opinião do Maurício não vai servir pra minha matéria. Exatamente. Então não põe. Procura alguma outra pessoa que fala o que a gente quer. Não, eu percebi. Cara, eu trabalhei 8 anos em filiada da Globo, em jornalismo. Perto de jornalismo. Vi muitas vezes o repórter fazer as perguntas e esperar a resposta que ele quer. Não, mas isso aconteceu comigo. É isso. E aí, às vezes, ele dita a resposta. Eu vou falar por que é foda a vida do Danilo. Nesse sentido, porque o Danilo é um cara grande, tá na TV aberta, só que a TV aberta, ela precisa praticamente... Hã? É um elogio, certo? Certo. Obrigado. Agora é um elogio. Ah, mano. O Danilo, ele tá na TV aberta, e a TV aberta, ela é praticamente endossada por dois tipos de pessoas. O público e o jornal. E o Silvio Santos. Não, e o jornal. Sim. Né? O jornal... Se o jornal falar... A mídia e o público. Mídia e público. Pior programa do mundo, você faz as pessoas olharem e falarem, nem vou assistir esse programa, Sim. é o pior do mundo. Ou se as pessoas falarem, é muito bom, você vai falar, quero assistir porque... É muito bom. Tal. E aí você joga contra, né? Porque a mídia, ela já bate em você há muito tempo. Porque você talvez não... Sei lá, não abraçou eles. Quando você percebeu, assim, que a mídia tava... Sei lá, que você virou um cara... Persona não grata. Quando foi? Porque eu sei que agora você já tá puto, a coisa já aconteceu, você não aguenta mais falar disso, mas teve algum momento, porque quando você era do CQC, quando você entrou como repórter inexperiente, eu lembro de ver muita coisa sobre você, o novo talento. Você era mó queridinho, na Você real. era queridinho da imprensa. Sim. Eu lembro que você foi no UOL, você fez o Papai Noel do UOL. Mano, o que você fez com a tua carreira, mano? Nem eu lembro disso. Você fez o Papai Noel do UOL. Eu lembro que você foi uma vez o Papai Noel do UOL, você respondia perguntas do UOL. Eu sei como. Você saiu na VIP como um dos caras mais influentes do Brasil. Aí, ó. Você foi na MTV, você apresentou o VMB. E de repente, em algum momento, tu não é mais esse cara. Eu sei exatamente qual foi o divisor de... O jornalista, ele começou a... Porque o jornalista, ele entra no lugar onde tá bombando. Por que tá bombando? Deixa eu ver por que tá bombando. E aí começou a ficar uma coisa meio pesada. Do tipo, virou mais informação, virou mais intelectual. Virou menos bobeira e mais intelectual. Foi onde eu comecei a ver... Ali, a partir de 2013, foi onde eu comecei a ver assim, o que você fala é uma barbaridade, isso não se fala. Eu não diria que o Twitter ficou intelectual, eu diria que o Twitter começou a ser patrulhado ideologicamente. Isso. Eu tenho prints que eu guardo com muito carinho, onde eu e o Gregório do Vivier faz competição pra ver quem zoa mais a Dilma. Isso nunca mais vai voltar? Por minha parte, é só ele voltar a zoar comigo aí, que eu tô zoando, eu não parei. Então, a gente ficava competindo pra ver por quê. Éramos comediantes que entendíamos que estamos zoando o presidente, seja ele quem for. Inclusive, a base que você tem hoje de Twitter, eu diria que 70% veio desse período. A minha também. Porque depois começou a ficar político, meus seguidores não vão aumentar bastante, porque você tem que ficar lacrando em cima das pessoas. Exato. Eu acho que o Twitter, ele era bom antes desse RT que a gente coloca hoje, pra você depois falar, olha que absurdo, era bom. Começou a virar uma ferramenta os jornalistas começaram a tirar
piadas que a gente fazia e transformar em declarações. Foi isso, cara. Os jornalistas pegavam piadas. O Twitter era um lugar que nós testávamos piadas. E era livre, era uma rede Era livre. livre, a gente ficava brincando. Todo mundo que seguia entendia o que a gente estava fazendo. Até um jornalista tirar uma piada Isso, foi ali que começou a cagar. e falar declaração de Danilo Gentili contra sei lá o quê. Conta gordo. Contra gordo. Eu falei, não, mano, era uma brincadeira. Que tava meus amigos gordos zoando, o público tava rindo, tava todo mundo Eu acho entendendo. muito legal o que o Maurício faz com o Vitor Sarro no Twitter. Ah, eu fico fazendo isso. Eu pego uma declaração. Isso aí o Maurício meio que inventou no Twitter, você pegar e ficar distorcendo. Desde os primórdios você faz Eu pegava RT Danilo Gentili e falava, escrevia assim, que absurdo esse babaca. Lamentável. Lamentável esse babaca, RT Danilo Gentili. Antes assim que era o RT, né? Não É, tinha RT. que a gente Não botava tinha, era o ligava, RT na mão. Exatamente. Agora, respondendo a tua pergunta, né, meu? Que momento que realmente eu tenho uma coleção de elogios que a mídia fez pra minha comédia, quando ninguém sabia quem eu era. Pro meu estilo de comédia, pra minhas métricas de piada, pra minha persona no palco, antes da TV. Na TV, pro repórter inexperiente, eu em Brasília, até o dia, em 2010, que estava proibido falar de política na TV. Eu estava no CQC e eu falei, então eu vou fazer um show ao vivo na internet, zoando todos os políticos. O politicamente incorreto. Esse show foi foda. E aí esse show, você lembra como é que ficou em Trend Topics 3 dias no Twitter? Não, foi o UOL que transmitiu. Foi o UOL. Eu fui no UOL, o UOL comprou a ideia, eu fui pro Teatro Nacional. Foi pra Brasília, né? Foi pra Brasília, na frente do teatro, na frente do Congresso, e eu zoei todo mundo. E ali eu percebi que a classe jornalística ficou puta, porque eu falei muito da Dilma e do Lula. Ali eu percebi que... Esse show foi a virada. Peraí. Não, mas não é assim. Ei. E aí eu percebi que dali pra frente começaram a parar de me elogiar e começaram a caçar coisas. Você acha que o fato de você ter tido um programa... Porque em 2010 você já tava... Não, você não tava com Agora é Tarde ainda. Foi o... Quer dizer, então... Agora é Tarde veio 2 anos depois. Quer dizer, essa ruptura, então... Porque você sempre foi o cara querido da imprensa. Eu sempre achei você o cara querido. A galera gostava de... Você fazia muita propaganda, inclusive. Você tinha muito patrocínio. Sim. Você e o Rafinha também, né? Sim. E aí, quer dizer, veio antes dessa coisa do bebê, da Vanessa. Isso foi com você especificamente. Teve 2 pontos de ruptura, tá? Teve 2 pontos de ruptura. Comigo foi quando eu fiz Politicamente Incorreto, que eu zoei todo mundo, eu percebi que os caras... Ei. O segundo ponto de ruptura que eu percebi, que isso foi geral, foi quando a classe artística brasileira, os atores do teatro, começaram a ficar puto com o stand-up comedy. Isso eu peguei essa época. Inclusive, você tá falando E foi de... depois disso, foi depois... Quando você tá falando de 2010, isso foi horrível. até tinha a lei, né? Tinha uma lei que era... Até eu me lembro do Porchat no Rio, você aqui em São Paulo, que era uma coisa assim, tipo... Lutando contra a censura Sim. das piadas. Que já... Essa passeata aí foi até depois. Um pouco antes eu me lembro que o que começou a acontecer foi que a classe de atores do Brasil começou a ficar puta com o stand-up. Por quê? O Cláudio Torres Gonzaga fez uma carta aberta falando para os atores do Rio de Janeiro que por um período os atores do Rio de Janeiro tentaram proibir que tivesse stand-up em teatro. Eu lembro disso. Dizendo que stand-up não era arte, porque tinha piadas ofensivas, e aí os exemplos das piadas que o stand-up era feito para ofender, começou a narrativa que o stand-up era feito para ofender. E sempre era citado como exemplo eu e o Rafinha. Nós dois éramos os grandes vilões da comédia Vocês eram os brasileira. maiores. Nós éramos os maiores. E principalmente por causa do CQC também. Então começou a ter isso, começou a ter uma panela de comediante no Rio de Janeiro que começava a falar esse humor de São Paulo, começaram a taxar o stand-up como humor de São Paulo sendo do mal. Eu presenciei um chilique, que eu não vou falar o nome da atriz, e eu cheguei, e eu tava com 2 sessões lotadas à meia-noite. Eu lembro. E ela tava fazendo a peça dela, Globo, Lei Rouanet, eu era só um cara com essa roupa fazendo show. Tinha 2 sessões lotadas. Ela foi até o meu camarim, que eu cheguei antes, estava no camarim, começou a gritar, vocês do stand-up estão aqui, droga, que saco. Ela deu um chilique. Quem vocês acham que são? Tô fazendo aqui peça pra 10 pessoas e saio aqui ver Safira, vocês não são atores e não sei o quê. E saiu. Vou te falar o nome. Mas ainda é famosa essa Com essa voz? Global. E ela deu um puta chilique que eu não entendi nada e saiu.
Ou seja, a classe artística, quando viu o stand-up lotar teatro sem precisar pegar lei, sem precisar viajar Incentivo. com um ônibus de produção, tipo, não, mano, nós vamos com a calça aqui, ó. Você dizer, vai você com tá- sua roupa e lota 3 vezes o teatro. Eles ficaram muito putos. O artista global, ele é o taxista e a gente é o Uber. Isso, Foi isso que aconteceu. Foi aquela transição ali Mas de... eu comecei a... Primeiro, tem a inveja, que é isso. Segundo, eu comecei a perceber que tinha um outro ponto de incômodo na tal classe artística com o stand-up. Sabe qual é o outro ponto de incômodo? Para você ser um ator renomado, ir para o cinema brasileiro e ser reconhecido no Festival do Teatro, você faz um curso de teatro na USP, com os professores do teatro. E lá você vai aprender muitas outras coisas além de atuar. Você vai aprender a ser do bem. Você vai aprender a ter a agenda correta social. E quando você entra nessa máquina, eles dão um aval, o sindicato dos atores dá o aval para que você possa ser um ator de verdade. E não é à toa que porque existe uma hegemonia na classe artística brasileira que é da mesma corrente política e ideológica. Eu tô dizendo doutrinação ideológica mesmo. Ah, sim, Esse sim. foi um ponto de medo que eu vi acontecer. A classe artística brasileira sabe que um ator só chega no topo passando pela linha de produção, aprovação dos professores, aprovação do sindicato, aprovação... Ele está pronto. Aprovação do grupinho. Isso. Eles já viram que a sua opinião está doutrinada de acordo com o que os verdadeiros atores pensam e devem falar. Isso. Quando eles viram o stand-up, eles ficaram com medo. Porque eles falaram, peraí, ele está falando coisas que nós não aprovamos. Ele está defendendo que pode fazer piada de tudo, mas e a nossa agenda? Ele não está com a nossa agenda. Será que é mais agenda ou será que é mais uma coisa do tipo assim, ele não passou pelo que a gente passou e fica naquela coisa... Se você não passou pelo que eles passaram, mas rezar a ladainha, você vai ser bem aceito. O jornal vai te chamar de gênio.